Há exatos 30 anos, o Brasil caminhava em direção ao tão sonhado processo de redemocratização. Em uma trajetória política e econômica nada ortodoxa, a população vivenciou nas últimas décadas os mais diversos desafios, sentimentos e emoções. Após uma longa batalha, vencemos o fantasma da inflação e da desvalorização cambial. Em contrapartida, acompanhamos a adoção de políticas econômicas cambiantes e heterodoxas que lançaram o país na maior crise da sua história. Ingressamos no século XXI com a incômoda percepção de que nossas conquistas foram insuficientes se comparadas ao nosso potencial. De fato, tudo indica que agimos como país rico antes de efetivamente sê-lo, como referiu Gustavo Franco no vídeo apresentado há pouco. Afinal, quem somos e onde queremos chegar? Quais foram as nossas conquistas e quais são os nossos principais desafios como nação? Para iniciar o painel Perspectivas para o Brasil, convido a fazer uso da palavra o Dr. Pedro Malan, presidente do Conselho Consultivo Internacional do Itaú Unibanco. Dr. Pedro, muito obrigado mais uma vez, é uma grande honra ter essa oportunidade de dialogar com o senhor aqui. Tá ótimo. Muito obrigado. Tá. Boa tarde a todos. Eu fiquei profundamente honrado com o convite de estar aqui com vocês. Além de a honra do convite, tenho o prazer de escutar palestras como a escutei hoje aqui. Tenho o privilégio de dividir o pódio com Eduardo Janete e com o Rodrigo Telechê, que acabaram de fazer excelentes discursos hoje. Eu pedi para ser o primeiro a falar, porque eu queria, como eu vou baixar a média da qualidade dos discursos feitos até agora, tenho certeza que o Eduardo Janete, ao que me seguirá, elevará ela de novo aonde ela deveria estar, respeito a vocês. Deixe-me dizer o que eu pensei em fazer no tempo que me deram. Começar, eu vejo que há muitos jovens na audiência. Eu queria dizer que o Brasil já passou por momentos de grande incerteza econômica em seu passado, que o Brasil já experimentou momentos de grande incerteza política. O Brasil já viveu momentos que ambas incertezas, econômica e política, ocorriam simultaneamente, se reforçando mutuamente. Mas a situação que nós estamos vivendo hoje, ou nos últimos 2, 3 anos, é absolutamente inédita na nossa experiência e eu diria que talvez no mundo. É um processo de investigação que, na sua extensão e na sua amplitude, já afetou algumas centenas de pessoas físicas, setor privado e setor público, e algumas grandes empresas do país, privadas e estatais. Um processo que está longe de terminar, mas estou seguro que ele está contribuindo, apesar de toda a incerteza adicional que ela gera, ela está contribuindo para o processo sofrido esse de construção de uma democracia jovem, como é a nossa, e a reafirmação de um princípio importante que eu já vi referência aqui mais de uma vez hoje, que é o princípio republicano de igualdade perante a lei. Mas eu acho que o interesse de vocês é mais sobre o que vai acontecer ou pode acontecer nos próximos 18, 20 meses, nesse momento em que as cartas estão sendo embaralhadas e reembaralhadas e serão postas à mesa em outubro do ano que vem, ao que tudo indica, quando o país escolherá um novo presidente da República, governadores e Congresso e as suas respectivas equipes. E eu queria lembrar da nossa experiência, da minha memória vívida, porque vivida, que o fato de alguém ganhar uma eleição não significa que a governabilidade está por si só assegurada. E hoje no almoço eu comentava, quando ele falava uma situação difícil que nós vivemos, eu disse, olha, é verdade, mas quem já viveu muito no Brasil sabe que toda situação difícil, isso vale para um país, para a União, vale para um Estado, vale para um município, vale para empresas. A situação difícil não significa que não existam opções, escolhas a serem feitas.
mudanças a serem realizadas. Isso depende fundamentalmente de equipe. Todo empresário sabe disso. Aliás, foi mencionado aqui hoje que a escolha das pessoas que vão constituir uma equipe com um mínimo de coerência e consistência na busca de compartilhando um objetivo comum é absolutamente essencial para esse propósito. O real, por exemplo, não teria ocorrido se não for o fato de que o Fernando Henrique Cardoso, quarto pessoa a ocupar o Ministério da Fazenda, antes que o governo Itamar Franco completasse seus primeiros 8 meses, não tivesse conseguido juntar em torno de si um grupo de pessoas que se conhecia de longa data, se respeitava mutuamente, que tinha confiança uma na outra, e que, depois de meses, conseguiu encontrar lá um caminho perante uma situação dificílima, uma inflação de... Mais jovens não têm ideia do que é isso, mas os mais velhos talvez se lembrem, mais de 2.000% ao ano, em 1993. Isso continua válido entre nós. Para dar um exemplo aqui agora, o tempo adicional que o presidente Itamar Franco tinha, quando assumiu a presidência da República, em início de outubro de 1992, eram 2 anos e 3 meses. E foi possível fazer algo lá naquele intervalo de tempo. O tempo que tem o presidente Temer, em princípio, depois que perdeu o manto da interinidade, em 31 de agosto, são 2 anos e 4 meses. É curto? É curto. Dá para fazer alguma coisa? Dá. Como é que começa? Começa escolhendo pessoas apropriadas para lugares apropriados. A lista é longa, mas eu quero citar, por exemplo, o Ilan Goldfein no Banco Central, Pedro Parente na Petrobras, e equipes respectivas, que mostram que é possível, sim, fazer a diferença e ter uma visão de médio e longo prazo e não se deixar levar pelo ceticismo, pelo cinismo, pela apatia, dizendo que é difícil a situação, é preciso esperar, que foi o que nos disseram lá em 93, as próximas eleições, naquela época de outubro de 94, agora outubro de 2018, para só lá e só aí um novo governo eleito com a legitimidade que o voto popular confere possa dar início a uma reflexão sobre o que fazer quando o seu governo for inaugurado dali a alguns meses. Essa discussão começa já, desde já. E a importância, a meu juízo, de fóruns como esse, o Fórum da Liberdade, em sua 30ª edição, que é uma coisa extraordinária no Brasil, as coisas não perduram muito, e eu desejo o maior sucesso, Rodrigo, a você, através do Rodrigo, ao cumprimentá-lo aqui, eu quero estender meus cumprimentos a todos aqueles envolvidos nessa construção ao longo dos últimos 30 anos, não apenas a última diretoria, mas o maior sucesso ao longo dos próximos 30 anos, quando nós vamos estar chegando ao final da primeira década do século XXI. Então, o que eu queria mencionar aqui são coisas que, antes de chegar mais no curto prazo, momento presente, sobre coisas que são mais permanentes. Eu quero mencionar três processos de mudança de longo prazo que estão na raiz de um fenômeno que foi mencionado indiretamente por muitos aqui, que eu chamo da pressão estrutural por aumento dos gastos públicos no Brasil, nos 3 níveis de governo. E essas 3 razões, vou começar pela primeira, que é o pano de fundo e o elo vital, ligando, inclusive, com as outras 2. Tem a ver com o extraordinário, e o Brasil é um país extraordinário em várias dimensões, e nesse também. Nós seremos um case study internacional nessa área da velocidade do nosso processo demográfico e sua relação com o processo de urbanização. Para resumir ao extremo, a linguagem quase de Twitter, trumpiano, o Brasil é o 5º maior país do mundo em termos de população, é o 4º em termos de população urbana, é o 3º em termos de aumento da população urbana nos anos 1950 até os dias atuais. Nossa população urbana passou de 36%, de 51,9 milhões, dos quais metade era analfabeta, devo dizer, em 1950, para 178, alguma coisa milhões, 86% da população brasileira é urbana hoje. Esse aumento, só China e Índia tiveram, nem China e na Índia tiveram um fator de múltiplo que multiplicou-se a população urbana no Brasil de 18,7 para 178, alguma coisa, 9,5 vezes. Nem China,
nem Índia, que são as duas monstros em termos de população urbana, tiveram a sua população multiplicada por um fator de 9,5 vezes. O Brasil é hoje a terceira maior democracia de massas urbanas do mundo, depois de Índia e Estados Unidos. Isso tem implicações, não só a velocidade com que nós crescemos, a velocidade com que nós nos urbanizamos, mais de 86% hoje é urbana, mas a rapidez com que nós fizemos a transição demográfica. Depois de crescer a mais de 3% ao ano, no final dos anos 50 e 60, a nossa taxa de crescimento populacional hoje é 0,77, na estimativa para esse ano. Mulheres que tinham mais de 6 filhos em 1950, hoje têm em torno de 2. Nós estamos caminhando para o bônus demográfico nosso, quer dizer, a fatia da população na faixa de população de idade ativa, caindo em relação, que sustenta um sistema previdenciário como o nosso, e a população mais jovem, mais de 60 anos, aumentando. O Brasil é o único país do mundo, é um quadrante vazio, que tem vários países do mundo que gastam mais de 10% do seu PIB com população. Nós gastamos 12% do PIB com previdência e encargos sociais, e temos o único que tem população de mais de 65 anos, menos de 10% da população. Nós somos um caso pela velocidade do ajuste nessa área demográfica e urbanização, e esse fenômeno estará conosco pelos próximos anos. Alguém mencionou aqui, acho que foi o Gustavinho que apareceu aqui no vídeo, dizendo assim, nós corremos o risco de nos transformar um país velho antes de virar um país rico. E rico não é pedir demais, rico é ter um nível de renda per capita semelhante aos países que hoje desfrutam, do sul da Europa, por exemplo. Nós temos que ter processo de mudanças para tal. Esses processos demográficos no Brasil e urbanos, eles tiveram um efeito que é mais ou menos, ocorre naturalmente a um. Eles significam demandas na área de infraestrutura física, energia, transportes, comunicações, portos, e infraestrutura humana, educação, saúde, serviços de segurança e habitação. E aqui no Brasil, ambos são percebidos como intensivos em Estado. Eu quero aborrecê-los aqui com citação, mas a percepção na nossa tradição, como o Estado sempre teve uma importância muito grande num processo de investimento em infraestrutura no Brasil, em energia, em transportes, em indústria de base no Brasil, existe uma percepção de que cabe ao Estado tentar resolver essas questões. E a mesma coisa na área social. É um país desigual e que existe uma demanda para que o Estado contribua para reduzir essa desigualdade. Ambas as preocupações são legítimas. O país tem necessidade de infraestrutura. Nós procuramos lá no passado, na década dos 90, depois de chegar à conclusão que o setor público e suas empresas, por si só, não tinham condições de fazê-lo, que nós tínhamos que abrir espaço para o setor privado, doméstico e internacional, de participar do esforço de investimento brasileiro na área de vários setores de infraestrutura. E houve lá um movimento que conseguiu mudar capítulos econômicos da Constituição, mudar a lei do petróleo, em 1997, que foi um extraordinário benefício para a Petrobras e para o Brasil, a nova interação entre as empresas estrangeiras para cá vieram, sob contrato de risco com a Petrobras, para trabalhar na exploração. Mas o fato é que nós tivemos uma mudança ali em 2000 Fernando Henrique para o presidente Lula, que muitos no Brasil chegaram a imaginar que nós tínhamos mostrado ao mundo e a nós mesmos que o país tinha condições de se mostrar uma democracia moderna, no sentido que tem alternância de poder, um governo é substituído por outro, que é de outra persuasão, mas não houve nenhuma mudança na área da condução da política macroeconômica. 2003 até março, abril de 2006, a política macroeconômica seguida pelo ministro Palocci e a sua equipe foi fundamentalmente a política macroeconômica seguida pelo governo anterior. Havia uma percepção que nos deu grande visibilidade, inclusive internacional, ao Brasil. Olha, o Brasil está ficando mais maduro do ponto de vista político institucional,
e mais moderno do ponto de vista da racionalidade do seu debate econômico, que é possível ter uma grande mudança política sem que haja tentativas de reinvenção de roda, de novos experimentos heterodoxos. O que houve ali em 2006 foi uma inflexão significativa, que está ficando cada vez mais claro, e que em relação principalmente a essa questão de papel do setor público. Decidiu-se ali, na virada segundo para o primeiro mandato, um processo de aceleração do crescimento econômico, dos investimentos do setor público, da maior presença das suas empresas, maior dos seus bancos, na questão da aceleração do crescimento em infraestrutura e nos processos de redistribuição de renda e investimento social. Que não há nada fundamentalmente errado com a tentativa de combinar da melhor maneira a iniciativa privada com a necessária atividade de um Estado moderno, que todo o país precisa. Mas o fato é que o Estado brasileiro sobrecarregou-se de incumbências, sobrecarregou a si, aos seus orçamentos, federal, estaduais e municipais. Teve um efeito que o Janete chamou a atenção no almoço hoje, de exigir tentativas de aumentar a arrecadação para poder lidar com essas pressões sobre o Estado, porque uma parte expressiva da população brasileira e da classe política brasileira vê essas ações como sendo intensivas em Estado, e nós chegamos a esse ponto em que chegamos, e foi exacerbado no último governo, em que o Estado se exagerou nas suas responsabilidades, nas suas promessas, nos seus projetos, nas dívidas por equacionar. Estamos hoje nesse penoso processo de ajustamento. E nos demandará algum tempo. Mas eu acho que tem uma lição que está sendo aprendida dessa questão. E a lição é a seguinte, que o Estado, qualquer Estado, não é só o brasileiro, ele não produz recursos. O Janete vem chamando a atenção para isso corretamente, mas a percepção não deitou raízes, assim, não criou raízes entre nós na percepção da maioria da população. E que o Estado apenas ele não gera recursos. O recurso que ele vem de tributação sobre a geração atual, de tributação sobre gerações futuras, que é seu endividamento, da venda de ativos que disponha, do imposto inflacionário, se a inflação voltar, e que, portanto, isso não é uma solução, é um adiar do problema que tem que ser enfrentado a um custo maior posteriormente. E eu acho que essa é a situação que nós estamos hoje. E qual é a razão da dificuldade, a razão fundamental da dificuldade envolvida? Tem a ver com o fato de que a ação do governo na área social tem um problema que nós vamos ter que enfrentar como país e sociedade agora, para a qual meu amigo Edmar Baixa chamou atenção no livro que ele editou com Simon Schwartzman, chamado A Agenda Social do Brasil, que é um livro interessante, onde eles apresentam um ponto absolutamente fundamental para essa discussão, que é o seguinte, eu cito aqui textualmente, nós temos entre nós uma peculiar, mas disseminada interpretação dos princípios constitucionais da universalidade e da igualdade, segundo o qual as desigualdades dos benefícios sociais não devem ser corrigidas com o redicionamento dos gastos públicos, mas sim da expansão dos gastos e a extensão para os demais dos benefícios já conquistados por uma minoria dos 20% que são considerados direitos adquiridos. Essa é uma maneira de colocar de outra forma, quase que de cabeça para baixo, uma visão de que o Estado tem, sim, obrigações de lidar com questões de preocupação com justiça social dentro de certos limites, mas que ela não vem através da preocupação em estender a todos certos privilégios que foram conquistados ao longo do tempo por outras categorias e por outras corporações, e, portanto, não é adequado imaginar que a solução é estender a todos aqueles direitos que hoje já são extraordinariamente custosos para o governo federal, para governos estaduais, para governos locais, que são as obrigações já contratadas com aqueles que tiveram maior capacidade de
mobilização para alcançá-las ao longo do passado. Eles chamam a atenção nesse trabalho que os 80% mais pobres, digamos assim, da sociedade brasileira, têm 43% da renda, enquanto que os 20% mais ricos, onde está incluída boa parte dos serviços de empregos públicos no Brasil, nas camadas mais altas, todos, tem 57% total. Então, nós não temos como evitar uma discussão em algum momento no futuro sobre a distribuição do ônus do ajuste para quem está legitimamente preocupado com questões de liberdade e justiça social também. Mas tem eventos assim significativos que mostram que as coisas estão mudando. Por exemplo, o secretário municipal da Educação do Rio de Janeiro, que é uma pessoa de absolutamente inquestionáveis passado político, de um lado do espectro político, esteve preso durante longa data, disse numa entrevista recente que um adolescente no Brasil que não adquiriu, na idade certa, conhecimento de linguagem, escrita e linguagem, operações básicas de matemática, já é um excluído no Brasil de hoje. Não é que vai ser um dia no futuro, pode ser que esteja em dificuldade, ele já é. E eu vejo sinais no Brasil que essas coisas começam a ser endereçadas. Por exemplo, o currículo mínimo, agora para o ensino fundamental, fez uma coisa que é simples para quem está preocupado com equidade. É dizer, parece simples, não é na verdade. É preciso que os jovens em escolas públicas sejam alfabetizados e tenham noções básicas de matemática na mesma idade que os alunos de escola privada, já que o são muito antes. Isso é uma preocupação legítima com a equidade, não fazer o que a Janete chamou hoje no almoço de que as dotações iniciais, os pontos de partida divergentes, vão se aumentando ao longo da vida, por diferentes momentos da vida, por questões de deficiência na moda pela qual o sistema educacional é equacionado. Eu digo isso porque nós ouvimos coisas belíssimas aqui hoje sobre a importância da liberdade individual. Eu estou de total acordo com o que eu ouvi aqui. Agora, uma sociedade na qual vale a pena viver no futuro, que eu gostaria de viver, que meus filhos e netos vivessem também, é uma sociedade que procura combinar as coisas. Não é fácil fazê-lo. São essas liberdades individuais de expressão, de opinião, de empreender, de desenvolver suas potencialidades e capacidades, mas é também a preocupação com combinar essa busca com maior justiça social e com uma terceira característica que também está subjacente a várias das coisas que nós falamos aqui e que tem um status teórico um pouco inferior ao famoso liberté e égalité da Revolução Francesa, liberdade e maior igualdade, mas que sem a qual é difícil assegurar o reino da liberdade, o reino de maior justiça social, que é a eficiência, é a produtividade de uma economia. Eu sempre procurei dizer, olha, nós temos que tentar avançar nessas três dimensões, consolidar a primeira, avançar na segunda, e sem perder de vista que como diria o Krugman, assim, a produtividade não é tudo, mas no longo prazo ela é quase tudo. O Amartya Sen dizia, no longo prazo, o importante, o desenvolvimento é liberdade, development as freedom, como ele dizia, mas no longo prazo o desenvolvimento é liberdade e desenvolvimento das capacidades e potencialidades humanas através da educação. E eu estou convencido que ele está certo a esse respeito e sempre levantou a questão das várias dimensões da igualdade, que é sempre relativa, e o Rodrigo chamou a atenção que as pessoas não são exatamente iguais uma das outras, mas quem está realmente preocupado, legitimamente preocupado com igualdade, não devia estar preocupado lá com igualdade de resultados, lá numa fase mais avançada da vida. Devia estar preocupado com a redução de desigualdade ali onde importa, que é a redução da desigualdade de oportunidades. E isso é resolvido nos primeiros anos da vida. Quando se perde o passo ali, é muito difícil, embora não seja impossível,
recuperar depois. Eu digo isso porque nós temos como tema fundamental desse seminário o futuro da democracia. E eu não podia deixar de fazer um comentário sobre isso, porque, ouvindo aqui alguns, me veio à mente uma famosa observação do Madison nos Federalist Papers, aqueles trabalhos extraordinários que foram escritos às vésperas da promulgação da Constituição americana, em que ele dizia, se os homens fossem anjos, não haveria necessidade de ter um governo dos homens. Se os anjos fossem governar, não era preciso preocupação com o governo. Mas como nós vivemos em sociedade que é governo de homens, exercendo o seu poder, de alguma forma, ou tirânico, ou divino, ou ainda democraticamente ganho, sobre outros homens, é preciso primeiro assegurar a eficácia e a efetividade desse governo, a sua eficiência, naquilo que faz. E eu sempre achei que o debate sobre o tamanho ideal do Estado, a discussão polar sobre se é máximo, se é mínimo, é meio deslocada, porque o Estado tem que ser eficaz e eficiente naquilo que se propõe a fazer, o que não é o nosso caso, exatamente porque ele se desdobrou numa miríade de atividades, tentativas de responder a essas demandas, pressões que vêm daqueles processos de democratização e urbanização no Brasil, que se expressam numa sociedade democrática mais que numa sociedade autoritária, um regime autoritário, que, por ser autoritário, pode conter a forma dessas demandas se expressarem, e, por ser autoritário, também não está sujeito ao devido processo legal, a congressos funcionando, a decisões judiciais, ele pode ser seletivo naquelas que ele resolve atender. Um governo democrático tem que lidar com essas demandas da maneira que lhe pareça mais apropriada, e isso tem uma tendência, principalmente numa sociedade complexa, de massas, que tem 142,5 milhões de eleitores inscritos para votar, como foi a última eleição, elas se expressam de várias maneiras. E tem algumas mudanças que são absolutamente necessárias, que estão evidentes, e eu espero que seja possível caminhar agora. Mas eu queria terminar só, senão vou esquecer a observação do Madison. Uma sociedade que tem um governo que precisa exercer sobre a sua autoridade sobre outros homens, é preciso estabelecer a efetividade dessa ação do governo e, ao mesmo tempo, e cito textualmente, obrigar o governo a se controlar a si próprio, que é o que fazem os contrapesos, o poder legislativo, o poder judiciário e a sociedade. A sociedade em si mesma é fundamental para esse respeito, como foi notado aqui. A democracia moderna não se dá apenas quando o cidadão comparece às urnas no exercício do voto. A democracia moderna, e a liberdade mesmo, ela envolve necessariamente, principalmente num contexto como o nosso, espírito público e exercício de cidadania, uma predisposição para estar participando ativamente do debate sobre essas questões fundamentais. Deixa eu dar um exemplo na política. Nós não vamos caminhar, e depois falo rapidamente sobre a economia, que meu tempo está acabando. Nós não vamos caminhar na questão da reforma política se nós não formos capazes de identificar aonde é possível avançar agora, dar alguns passos que nos permitam dar passos maiores depois. E tem duas que saltam aos olhos no momento. O Brasil é o país que tem o sistema político de representação partidária em Congresso o mais fragmentado do mundo. Assim como temos o sistema orçamentário o mais rígido do mundo, segundo o Banco Mundial recente. Não tem outro país que tem um sistema tão amarrado, com tantas vinculações de receita, com tantas obrigações já contratadas de longa data e expectativas de outras por contratar, como o Brasil. Tem uma coisa na área da política que salta aos olhos agora que se pode fazer, que é essa situação de ter 35 partidos autorizados formalmente a funcionar, 28 representados no Congresso, mas 30 e tantos em processo de formação. É evidente que nós precisamos de uma cláusula de desempenho e que a representação parlamentar no Congresso seja função do resultado eleitoral do partido nas urnas. Total liberdade para o partido se expressar, liberdade de opinião, mas estar representado no Congresso depende de ter tido um resultado minimamente razoável num processo eleitoral.
E a outra são essas coligações que permitem que o eleitor seja fraudado, sob certo sentido, que ele não tenha ideia de quem ele acabou elegendo ao depositar o seu voto na urna, principalmente para coligações de partidos que elegem pessoas que não se sabe quem eram, que não teriam quociente para ser eleitos. Eu acho que essas duas reformas já foram aprovadas uma vez no Congresso, foram encaminhadas houve um questionamento de dois partidos pequenos ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo considerou que eram restrições à liberdade de associação e de expressão. Eu acho que é o caso, espero que seja breve, de rever essas duas. Na área da economia, meu tempo está acabando, eu quero dizer que acho que temos todas as condições de ter uma expressiva redução de juros nominais e reais, com a queda da inflação, e esse é um grande C, porque a política monetária, a sua efetividade, depende da efetividade da política fiscal, a percepção de que o país está sendo capaz de encaminhar a uma perspectiva de curto, médio e longo prazo o seu problema fundamental, que é o problema que eu chamei da pressão estrutural por aumento de gastos públicos no âmbito do governo federal, no âmbito dos governos estaduais e municipais. Existem limites à ação de governo, e eu espero que uma parte expressiva da população brasileira esteja percebendo agora, a duras penas, de maneira sofrida, que nós chegamos muito perto desses limites e que tem que haver uma mudança de médio e longo prazo, que é o que está sendo procurado com a reforma da Previdência, com a ideia de que tem que ter um mecanismo de controle da expansão do gasto público, numa perspectiva de médio e longo prazo. E eu quero terminar expressando uma confiança aqui de que nós seremos capazes de fazê-lo, porque eu participo dessa discussão há anos, dezenas de anos no Brasil, e eu acho que, apesar de tudo, apesar das aparências em contrário, o grau de compreensão e entendimento da natureza dos desafios a enfrentar tem aumentado entre nós. Estou seguro que vai continuar aumentando, porque nós não temos alternativa se não tentar nos erguer à altura dos desafios do momento. Eu acho que estamos tentando, eu quero expressar minha confiança no Brasil e na nossa capacidade de lidar com os problemas, apesar da dificuldade enorme que tem. Meu tempo acabou, eu queria agradecer a presença de todos, pedir desculpas pelo tom descosido dessa apresentação, mas vocês serão brindados agora com o brilhante discurso que fará o Eduardo Janete, que mais que compensará as deficiências do meu pobre linguajar. Muito obrigado a todos. Agradecemos a participação inicial do Dr. Pedro Malan, brilhante, muito obrigado, Dr. Pedro. Passo de imediato a palavra, PhD em Economia, Dr. Eduardo Janete, estão todos certamente muito estimulados aí, curiosos com a sua apresentação. Obrigado, Dr. Eduardo. Tá bom, obrigado. Vai, fala para colocar. Tá bom. Bom, muito boa tarde a todos. É uma enorme satisfação estar aqui em Porto Alegre, a convite do IEE, para participar da 30ª edição do Fórum da Liberdade. Eu me sinto especialmente honrado por estar na companhia do meu amigo Pedro Malan, um homem público notável, um economista que eu sempre admirei, e eu me sinto um privilégio de poder compartilhar com ele esse painel e, na verdade, complementar. Eu acho que se alguém espera uma divergência e uma polarização num debate aqui, vai ficar profundamente decepcionado, porque o que eu vou basicamente fazer é complementar e talvez desenvolver por outros caminhos temas que o Pedro Malan acabou de trazer aqui para a nossa reflexão. Eu queria dizer também da minha alegria de ver o Fórum da Liberdade chegar à 30ª edição. Eu creio que eu posso me considerar um veterano do Fórum, tendo participado pelo menos 4 ou 5 vezes, e da minha percepção que se confirma nesse momento de que Porto Alegre é talvez a capital do engajamento cívico no Brasil. Um público como esse, presente aqui, para discutir ideias, para discutir visões de futuro, eu tenho a impressão que seria muito difícil encontrar em qualquer outro estado do Brasil. Realmente, Porto Alegre se destaca e se diferencia muito pela motivação, pelo interesse de participar, de engajar, de debater,
de contribuir para que o Brasil encontre um bom caminho. O que eu quero fundamentalmente fazer nessa apresentação é compartilhar com vocês a minha visão sobre os 3 desafios estratégicos que a nação brasileira encontra hoje. O desafio da inserção internacional, o desafio do equacionamento da questão fiscal, repensar o papel do Estado, e o desafio da reforma política, para que a nossa democracia possa funcionar a contento, evitando os descaminhos dos quais nós ainda estamos padecendo, porque o nosso presidencialismo de coalizão faz água por todos os lados. Então, esses vão ser os meus grandes temas, e eu vou encaminhar a discussão desses temas, falando não apenas dos desafios, mas do que eu creio ser importante e necessário fazer para endereçá-los. Eu vou encaminhar essa análise partindo, no início, de uma visão muito sumária, muito rápida, do atual momento econômico brasileiro, considerando que o tema desse painel são perspectivas para o Brasil. E eu queria dizer, inicialmente, falando um pouco da conjuntura, antes de entrar no longo prazo, eu queria dizer, inicialmente, que eu me sinto aqui na feliz contingência de poder compartilhar com vocês boas notícias, um otimismo cauteloso em relação ao curto prazo no Brasil. Por quê? Eu queria propor a gente se transportar a um ano atrás. Exatamente há um ano atrás, vamos lembrar onde estávamos. Nós estávamos num país com inflação de 11%, com juros exorbitantemente elevados, não obstante um quadro recessivo fortíssimo, com uma perspectiva de queda do PIB no ano passado, no início do ano passado, de 3% a 4%, que se materializou, com índice de risco Brasil elevadíssimo, ultrapassando 500 pontos, com o câmbio muito desvalorizado, o dólar real a 4, e o pior de tudo, nós estávamos ainda com o governo Dilma completamente à deriva. Se vocês se lembram, Joaquim Levy, ministro da Fazenda, tinha pedido demissão no final de 2015, ao tentar, frustrado, um ajuste fiscal que não se materializou, porque ele ficou totalmente isolado no governo. Ele corretamente pediu demissão, saiu do governo. Nós estávamos com um governo que não tinha mais nenhum sentido de ação. Estava completamente perdido, paralisado, sem nenhuma perspectiva, numa situação que combinava inflação alta, recessão profunda, inflação e juros elevados e percepção de risco exorbitante. Eu me lembro que naquela época eu era chamado para fazer palestras sobre a conjuntura, que era tão emergencial. Ao final alguém me perguntava, inevitavelmente, mas professor, o senhor não vê nenhuma luz no fim do túnel? E eu era obrigado a responder, eu não estou vendo nem o túnel, porque não tinha nenhuma perspectiva. E vejam quanta coisa mudou, felizmente, para melhor de lá para cá. Nós passamos de uma situação de inflação muito incômoda para uma situação no centro da meta, talvez até um pouco abaixo do centro da meta, mérito da nova diretoria do Banco Central, conduzida com excepcional competência pelo Willa Goldfein. É realmente um privilégio para qualquer país ter um técnico dessa qualidade dirigindo o Banco Central. Recuperou a ancoragem na inflação, é fundamental. Isso abre espaço para uma redução consistente da taxa de juros no Brasil, que deve terminar o ano ao redor de 8,5% nominal, o que já é um avanço, uma conquista, precisa mais, mas é um caminho, e é um caminho dessa vez sustentável. Nós estamos com indicações de que a economia começa a dar sinais de recuperação, geração líquida de empregos formais, importação de bens intermediários, uma série de indicadores de consumo de energia elétrica, alguns segmentos de vendas e de varejo, apontando, depois de muito tempo, numa direção positiva. E, fundamentalmente, nós temos hoje uma equipe econômica de qualidade, como há muito tempo não se via no Brasil, que está lá para resolver problemas e não para alçar voos na vida pública, na política ou qualquer outra motivação que extrapole a sua missão e a sua função de colocar a casa em ordem. Eu digo isso não apenas em relação ao Ministério da Fazenda, mas também às estatais brasileiras, Petrobras, Eletrobras, Banco de Desenvolvimento Econômico, Banco Central. Em suma, temos uma equipe de excelente qualidade com um programa correto. Eu recomendo a todos aqui que
leiam, quem não o fez ainda, A Ponte para o Futuro, que foi um programa de ação econômica apresentado por essa equipe antes de ir ao governo, quando se preparava para um eventual processo bem-sucedido de impeachment de Dilma, apresentaram um programa que não é apenas um programa de reforma fiscal, embora também seja, mas é um programa abrangente de reformas importantes para o Brasil, em áreas como abertura econômica, como privatização, como reforma trabalhista, como reforma tributária, como concessões de infraestrutura e tudo mais. Então, eu fico feliz de poder estar aqui hoje, depois de muito tempo, e dizer que, no curto prazo, nós estamos vislumbrando agora para o Brasil um horizonte de recuperação. Nós estávamos na UTI há um ano atrás, creio que ainda estamos em processo de convalescença, mas temos tudo para terminar 2017 numa situação de normalidade, depois de um período tenebroso em que o país ficou à deriva e corremos um sério risco de despencar do abismo, mas felizmente escapamos dele. É uma mensagem, portanto, no curto prazo, cautelosamente otimista. Vamos agora colocar um pouco em perspectiva esse momento e colocar os temas centrais que eu vou desenvolver como sendo o que estrategicamente o Brasil terá que enfrentar para recuperar um horizonte saudável de crescimento, de equidade e de melhoria da vida. Esta é a 5ª recessão desde o início do Plano Real. É o 5º período recessivo. Mas ela tem uma característica muito diferente das 4 anteriores. As 4 recessões anteriores, eu não vou elencá-las aqui para não usar mal o meu tempo, mas vou apenas dizer o que elas têm em comum. As 4 recessões anteriores a esta foram recessões curtas, todas elas duraram de 2 a 3 trimestres, e foram recessões seguidas de forte recuperação cíclica. Após cerca de 6 trimestres em todas elas, a economia já estava com um nível de produto superior ao do início da recessão. Portanto, foram recessões curtas e que foram seguidas por forte recuperação cíclica. Esta recessão é algo completamente diferente. É uma recessão que se prolonga há 11 trimestres e que não tem um horizonte de recuperação cíclica vigorosa como as anteriores. Nós estamos falando de um crescimento que, se tudo correr muito bem esse ano, fica em torno de 0,5%, talvez 1% no acumulado do ano, e que no ano que vem, entrando em voo de cruzeiro, na atual normalidade brasileira, se projeta um crescimento da ordem de 2%, 2,5% no ano. Não é nada parecido com, por exemplo, o que foi de 2009 para 2010, quando o Brasil teve uma pequena recessão em 2009, caiu 0,3%, seguida de uma brutal recuperação de 7,5%, que levou muita gente a meter os pés pelas mãos no mundo empresarial, considerando que aquilo, ilusoriamente se imaginou na época, poderia ser um novo padrão. E o Brasil, a partir dali, crescia como um asiático. Não foi o caso, evidentemente. Por que foi diferente agora? Por que essa recessão se tornou um caso muito mais sério, muito mais complicado? Eu diria que são 3 ordens de fatores que se combinaram com ponderações diferentes de importância. Primeiro, sim, houve uma mudança para pior do ambiente externo. O mundo que vinha nos ajudando, com preços de commodities valorizadas, termos de troca que nos favoreciam e com farta liquidez internacional, deixou de nos ajudar como vinha fazendo, mas esse é evidentemente um coadjuvante na explicação do nosso período recessivo atual. Existiu, mas não foi o fator dominante, tanto que outros países emergentes como nós, na América Latina e em outros continentes, sofreram também a piora do ambiente externo e não entraram no buraco que o Brasil entrou. Para entendermos a questão brasileira e para onde precisamos caminhar daqui para frente, nós temos que olhar para os problemas domésticos. E aqui são 2 ordens de fatores que se combinaram. A primeira delas, eu não vou me estender muito, mas é o desastre cumulativo de equívocos de política econômica que passaram a ser perpetrados no Brasil a partir do 2º mandato de Lula, mas predominantemente no desastre inimaginável que foi o primeiro mandato da Dilma Rousseff. Não foram apenas equívocos de ordem da macroeconomia, embora esses também tenham ocorrido em doses cavalares.
equívocos de política monetária, voluntarismo ao baixar os juros, equívocos de política cambial, equívocos de política fiscal tenebrosos que agora tornam o ajuste fiscal imperativo e ainda algo que vai demorar algum tempo para sanar. Mas não foram apenas equívocos de ordem macro, foram equívocos também, e tão importante quanto, de ordem microeconômica. O governo Dilma Rousseff conseguiu desorganizar o setor produtivo brasileiro com uma profunda recaída patrimonialista, abrindo o balcão de negócios para empresas e parceiros de um bloco de poder, com acesso a crédito subsidiado, a proteção tarifária, a contratos espúrios com o governo, utilização das empresas estatais para os fins lamentáveis que todos nós acompanhamos ao longo das investigações, e um uso extremamente extravagante do nosso banco de fomento, Banco de Desenvolvimento Econômico e Social. Esses equívocos são, sim, um fator de primeira ordem para entender o problema da recessão brutal em que o país entrou e da perda de horizontes. Realmente se criou um desarranjo no modus operandi da economia brasileira, como há muito tempo não se via, por conta desse patrimonialismo intervencionista muito desastrado que tomou conta do governo Dilma no seu primeiro mandato. Mas eu não queria resumir apenas a esse fator, e aí eu entro no meu tema dos desafios. Existe uma outra ordem de fatores, o meu terceiro componente na explicação da atual recessão, que é de caráter mais estrutural, bem mais estrutural, que não começou com os equívocos do segundo mandato de Lula e de Dilma no seu primeiro mandato, mas que são problemas que vêm se agravando no Brasil há algum tempo e que, de certa maneira, apenas aceleraram. Por isso eu chamo a Dilma de Dilma Fast Forward, né? Ela foi uma aceleradora de problemas, mas são problemas que não nasceram no governo Dilma, mas vieram se agravando no Brasil e com os equívocos e com todas as barberagens cometidas, eles ganharam uma gravidade e uma eloquência que hoje clamam por resposta. Quais são os problemas estruturais, então? Eu vou falar da questão da inserção internacional, vou falar da questão fiscal e vou falar da questão política. Porque aqui, no meu entendimento, está a agenda estratégica que nós devemos enfrentar num bom debate, no encaminhamento do processo sucessório em 2018. Eu acho que esses são temas absolutamente centrais e em torno dos quais nós vamos definir a nossa capacidade de voltar e construir um bom momento saudável de economia e de sociedade no Brasil. Vou começar por inserção internacional. Nós estamos numa das economias mais fechadas do planeta. Edmar Baixa tem um trabalho muito interessante, e eu vou me basear muito nos argumentos e na análise dele, mostrando que, nos últimos 70 anos, apenas 12 países conseguiram vencer a armadilha da renda média. Num estágio inicial do crescimento, é muito fácil produzir o crescimento. Por quê? Porque você tem um deslocamento de população rural para o mundo urbano, com o aumento de produtividade que este movimento naturalmente produz. Pedro Malan foi muito feliz em falar da demografia brasileira e de como esse movimento de transferência de população rural de baixíssima produtividade para o mundo urbano ocorreu aqui nas últimas décadas. Não há segredo nenhum. O problema é continuar crescendo depois que esse movimento se esgota. A partir daí, o nome do jogo é produtividade. Os 12 países que escaparam da armadilha da renda média e se tornaram países de alta renda nos últimos 70 anos, todos eles, sem exceção, o fizeram aumentando seu grau de participação no fluxo mundial de comércio. Não é uma questão de gerar saldos comerciais elevados. É uma questão de vender uma proporção maior do que produz para o mundo e comprar uma proporção maior do que consome do mundo, beneficiando-se, na ida e na volta, da produtividade crescente dos fatores de produção. Quais são esses 12 países e como é que eles fizeram isso?
Você tem países como os países do Sudeste Asiático, os tigres asiáticos e Israel, que se integraram ao mundo, aumentando a sua venda de manufaturas, exportações industriais. Você tem os países da periferia da Europa, que fizeram isso, aumentando a venda para o mundo de serviços, inclusive trabalho temporário, habitantes desses países que moravam fora e remetiam renda para esses países. E você teve países como o Canadá, como Nova Zelândia, em alguma medida a Noruega, que fizeram isso fundamentalmente vendendo commodities, aumentando a sua presença no mundo, vendendo produtos para os quais tem uma enorme vantagem comparativa e usando essa renda inteligentemente para comprar bens de capital, para fazer infraestrutura e tudo mais. Se o Brasil pretende escapar da armadilha da renda média e alcançar um crescimento saudável, calcado em aumento consistente de produtividade, eu diria que é praticamente incontornável a conclusão de que o caminho para tanto é aumentando a nossa inserção na economia mundial. E nós estamos numa das economias mais fechadas do planeta. Nós somos um PIB que representa aproximadamente 3% do PIB mundial e as nossas exportações são de apenas 1% das exportações mundiais. Nós somos uma economia que, entre 160 países, na listagem do Banco Mundial, é a terceira mais fechada do mundo, medido aqui em termos da proporção das nossas importações em relação ao tamanho do nosso PIB. Apenas a Nigéria e o Sudão importam uma proporção menor do que consomem do que o Brasil. Nós temos um fluxo mundial de comércio muito acanhado para o tamanho da nossa economia. O Brasil dispõe de uma base extraordinária de multinacionais que, felizmente, estão conosco, atuam no Brasil, mas com uma diferença. Enquanto em praticamente todo o mundo emergente, essas mesmas multinacionais estão lá, integradas às cadeias mundiais de produção, ou seja, comprando de fora e vendendo para fora, aqui no Brasil elas estão apenas para atender o mercado doméstico. Elas vieram para cá e permanecem aqui olhando apenas para o umbigo do próprio mercado doméstico brasileiro. É fundamental nós abrirmos essa economia, agirmos com muito mais contundência nos mercados externos, com acordos de comércio, de liberdade de comércio, para que essas multinacionais permaneçam no Brasil, mas integrem a sua produção às cadeias de agregação de valor em escala global. Este é um caminho que eu diria quase incontornável se nós somos sérios em relação a crescimento com base em aumento de produtividade, ganhos de tecnologia, inovação e inserção no comércio internacional é o caminho. O segundo ponto que eu queria falar é a questão fiscal. Considero esse o mais importante fato estrutural hoje da economia e da sociedade brasileira. O Estado brasileiro arrecada anualmente 35% do PIB. Esse é o tamanho da nossa carga tributária bruta. União, estados e municípios. O Estado brasileiro hoje gasta, número dos últimos anos, algo em torno de 9 a 10% do PIB mais do que ele arrecada. Gente, nós estamos falando de um país, de uma nação, em que 45% da renda nacional, ou seja, 45% de todo o valor criado pelo trabalho dos brasileiros, transita anualmente pelo setor público. 45% da renda brasileira é intermediada pelo setor público. E o mais estarrecedor é a capacidade de investimento do setor público é ínfima. O número aqui, média dos últimos 5 anos, é um investimento em formação de capital fixo de 2,5% do PIB ao ano. Inclusive, encolheu em relação a 88, quando a carga tributária era muito menor. Ou seja, arrecada 35% do PIB, gasta 10% do PIB a mais do que arrecada e entrega em investimento 2,5% do PIB. E, talvez, o mais espantoso é que as políticas públicas das funções típicas e fundamentais do setor público em áreas como educação, como saúde, como segurança e como saneamento, são simplesmente deploráveis.
É um Estado que não atende às necessidades mais elementares de cidadania e de equidade que nós deveríamos atender no século XXI. É um quadro de drenagem em larga escala de recursos do setor privado que se transformam em gastos correntes no setor público, não se transformam em formação de capital. Capital físico, infraestrutura, capital humano, educação de qualidade, saúde pública, saneamento. Saneamento é uma vergonha brasileira. Nós estamos no século XXI e quase metade dos nossos domicílios não tem coleta de esgoto. É uma questão gritante, é uma vexaminosa para a cidadania brasileira que isso aconteça. Não obstante o fato de que 45% da renda nacional do país transitam pelo setor público. Muitos devem aqui estar se perguntando, para onde vai o dinheiro? Eu não vou poder me estender e aprofundar o assunto como seria necessário fazê-lo, mas eu vou ao que eu considero essencial. Tem duas contas que sozinhas abarcam 20% do PIB brasileiro. Dois itens de despesa do setor público que, somados, já representam 20% do PIB. Quais são? O primeiro deles, Previdência. Somos um país jovem, um país com uma proporção ainda reduzida de idosos, mas que já tem um gasto previdenciário de países demograficamente maduros. Nós estamos falando de um gasto total de previdência, benefícios previdenciários no Brasil, da ordem de 12% do PIB. Um país como o Japão, que tem uma proporção muito superior a nós de idosos na população, gasta exatamente a mesma coisa. Eu estou incluindo aqui, evidentemente, o setor privado, o INSS, e setor público, o regime especial de previdência de União, Estados e municípios. Não há a menor dúvida sobre o imperativo da reforma previdenciária, porque nós estamos completamente inviáveis no caminho em que estamos, gastando o que já gastamos com previdência, embora estejamos ainda na etapa final do nosso bônus demográfico. A outra conta, para chegar aos 20% do PIB, é juros. Em boa medida por conta dos equívocos do governo Dilma, que primeiro abaixou os juros voluntaristicamente, e depois agravou o quadro quando a inflação subiu e ficou no teto da meta, represando preços administrados de eletricidade e combustíveis, o Brasil inevitavelmente precisou corrigir a defasagem dos preços tarifados, dos preços administrados. Isso provocou um enorme aumento de preços num período recessivo, obrigando o Banco Central a ter que aumentar os juros, na pior hora para fazê-lo, mas obrigado a fazê-lo, para impedir que aquele reajuste dos preços administrados contaminasse a inflação e tornasse a inflação crônica no Brasil. A conta de juros aumentou muito e ficou muito mais salgada, chegando a cerca de 8% do PIB. Então, Previdência e juros, 20% do PIB. Conta de juros pode cair e vai cair à medida que a redução do juro primário, ao longo deste ano, e talvez um pouquinho mais no ano que vem, permita reduzir essa conta para 5%, 6% do PIB, se tudo correr bem. Mas agora vejam o seguinte, 45% do PIB é o total drenado pelo Estado brasileiro da sociedade. 20% do PIB já foram embora em duas contas apenas, previdências e juros. Restam ainda 25% do PIB livres de juros e previdência nas mãos do Estado brasileiro. Cadê? Cadê? Cadê a contrapartida de políticas públicas, de investimento em infraestrutura, de algo que minimamente justifique 25% do PIB, uma carga tributária que é a carga tributária normal para um país de renda média, mas já livres, no nosso caso, nesse exemplo que eu estou dando, de juros e previdência, e que a sociedade não vê o resultado. Alguém poderia alegar, não, é um novo contrato social. Pois bem, vamos dar ordem de magnitude. Quanto é o Bolsa Família nessa conta toda? Principal programa de assistência social do Estado brasileiro representa 0,5% do PIB. Nós estamos falando de um total de 45% do PIB. É a migalha que cai da mesa. Existem mais coisas profundamente erradas
nas finanças públicas brasileiras do que apenas previdência e juros. Eu arrisco uma hipótese. É o nosso federalismo truncado. Nós temos Brasília de mais e Brasil de menos. Nós precisamos... Nós precisamos caminhar para um país, e essa é uma ideia que eu queria compartilhar com vocês, porque é uma ideia que nós precisamos impor ao nosso patronato político. O dinheiro público deve ser gasto o mais perto possível de onde ele é arrecadado. Ele não precisa ir para Brasília para voltar. Só vai para Brasília dinheiro público que é imprescindível para funções imprescindíveis de governo central, e são poucas: segurança externa, diplomacia, Banco Central, órgãos reguladores, Exército. São funções que só o governo central pode exercer e que precisam ser financiadas. E só vai para Brasília o que é transferência interregional. Nós estamos num país muito heterogêneo, não vejo nada de errado com o fato de que estados mais prósperos transfiram alguma parcela dos seus recursos para estados mais desfavorecidos. Este dinheiro passa por Brasília. E ele precisa ser explicitado, nós precisamos saber o tamanho disso. Dinheiro que não é para financiar a função de governo central e dinheiro que não é transferência interregional não precisa e não deve ir para Brasília para voltar. Ele precisa ficar perto de onde ele é arrecadado e ele precisa ser submetido ao escrutínio de uma cidadania tributária. O cidadão precisa saber quanto está pagando de impostos. A maioria dos brasileiros acha que não paga impostos, porque não declara imposto de renda. E não percebe que está pagando uma proporção muito maior do que ele ficaria surpreso ao saber, do que ele pode se imaginar da sua renda em impostos. Ele não sabe como é que o dinheiro do município, que vem de mesada constitucional, quanto vem, como vem e o que é feito dele. Nós temos 5.570 municípios, 80% dos quais não arrecada diretamente, ele depende inteiramente de mesada constitucional. Esses municípios, boa parte deles, tem Câmara de Vereadores e não tem posto de saúde, não tem saneamento, e ninguém sabe o que está sendo feito desse dinheiro. Por que o dinheiro público precisa ir para Brasília para voltar? Ele não precisa e não deve ir para Brasília para voltar, ele tem que ficar perto de onde é arrecadado. Para não voltar, né? Para que se constitua no Brasil um princípio de cidadania tributária. O cidadão brasileiro precisa saber quanto paga, para onde vai e como volta. E aí ele vai cobrar. Aí ele vai exigir transparência, aí ele vai fiscalizar, mas isso reforça o tema do nosso seminário. Eu não vou poder falar da reforma política, porque o tempo se esgota, mas eu queria completar dizendo que isso reforça o tema desse Fórum da Liberdade, que é o futuro da democracia. O futuro da democracia é o poder do governo local. É dar poder ao governo local e tirar poder do governo central, que é distante, que não nos representa, que está fora do nosso controle e que vive de transferências, muitas vezes espúrias, sobre os quais a cidadania mal tem noção, mal tem conhecimento. A minha bandeira, portanto, é inserção internacional, menos Brasília, mais Brasil, e um país próspero, um país justo, um país que faça jus à sua expressividade, à sua cultura e ao seu sonho de grandeza. Obrigado pela atenção. Doutor Eduardo, muito obrigado pela brilhante apresentação. Acho que fomos brindados com dois ótimos discursos e agora acho que é o momento mais esperado das perguntas. Eu realmente, na minha experiência de moderador aqui, de mediador do fórum, eu nunca tinha recebido tantas perguntas. Então eu vou tentar fazer um resumo de algumas delas na medida que eu for perguntando e
Até a minha sugestão é que eu faça uma pergunta e, se vocês estiverem confortáveis, né, os dois respondam, ao invés de eu ficar direcionando pergunta para um palestrante ou para o outro. Né, muitas das perguntas, elas tratam um pouco da questão da eficiência, né? Não seria, e o termo usado aqui na pergunta até foi demagogia, eu não usaria esse termo, mas ao gente falar de Estado eficiente, Dr. Pedro e Dr. Eduardo, né, a gente não está aqui tratando com seres políticos que talvez não tenham esse termo no seu vocabulário. Não seria mais fácil a gente deixar que a iniciativa privada, por meio de processo de privatizações, trabalhasse nas áreas e que o Estado não deve estar, né, e aí áreas mais abrangentes, e deixasse que o Estado estivesse naquelas essencialmente essenciais, com perdão da repetição, a saúde, eventualmente, na minha visão, segurança, mas eventualmente saúde, educação, porque falar de governo eficiente, a gente deixa os recursos na mão do Estado. E quando a gente fala em privatização, a gente deixa que a iniciativa privada invista e obtenha o retorno disso em forma de lucro. E o governo, como a gente bem sabe, o Brasil é pródigo nisso, ele não sabe gerenciar os seus recursos. Então, o mais fácil não seria, e até o mais prático e pragmático, falar de privatização ao invés de uma administração eficiente de recursos públicos? Olha, uma das melhores metáforas que eu conheço acerca do Estado brasileiro foi cunhada pelo Sérgio Abranches, e que descreve o Estado brasileiro como um leviatã anêmico. É um monstro que está onde não devia e não está onde deveria. O Brasil está na situação paradoxal de precisar, ao mesmo tempo, menos Estado e mais Estado, porque ele está onde não deveria e ele não está onde deveria. Onde é que ele deveria estar? Nós temos um problema de desigualdade, de condições iniciais na população brasileira que não faz jus à democracia e não faz jus ao próprio pensamento liberal clássico. Nós temos que ter mais equidade. A liberdade sem capacitação é uma palavra vazia. É a liberdade de um analfabeto para ler Machado de Assis. Se não for alfabetizado, não adianta ter liberdade para ler Machado de Assis. De onde é que vem essa capacitação? Infelizmente, num país com a desigualdade histórica, secular do Brasil, há muito que avançar e o papel do Estado é fundamental na formação de capital humano. Eu acho que aí é uma missão incontornável e nós temos que fazer tudo para direcionar recursos para atender às oportunidades de crianças e jovens em famílias de baixa renda. Pega o caso da educação. O Estado brasileiro está onde não deveria, que é na educação superior dos ricos, e não está onde deveria, que é no ensino fundamental de qualidade para jovens e crianças de família de baixa renda. O meu ideal, filosoficamente falando, é o seguinte: a igualdade de resultado oprime, a igualdade de oportunidade liberta. Não é sequer desejável a igualdade de resultado, porque as pessoas são diferentes, as pessoas têm valores diferentes, as pessoas dão um peso diferente ao sucesso material. Ainda bem, nem todo mundo está disposto a vender a alma para ficar rico. É importante a desigualdade de resultado, mas todos têm que ter a condição de partida para escolherem a vida que pretendem levar, estando capacitados para tanto. Senão nós caímos, você citou o Marshall, vou citar de novo o Alfred Marshall, nós caímos na situação do Shakespeare analfabeto. O sujeito que teria sido Shakespeare se tivesse sido alfabetizado, mas não foi. Nós estamos no país do Bill Gates trombadinha. Está cheio de empreendedores talentosos, potenciais aí fora, cujo enorme potencial foi soterrado por uma doença crônica na primeira infância, que prejudicou a sua formação cerebral, por uma escola pública que sequer o ensinou a ler e escrever direito, é um analfabeto funcional, e por uma pessoa que, por um azar que poderia ter ocorrido com qualquer um de nós, não recebeu no início da sua vida a oportunidade que merecia para desenvolver plenamente o seu talento, o seu potencial. É aí que o Estado tem que entrar. Resultado vem depois. Cada um vai usar as oportunidades que teve da melhor forma que imaginar,
com seus valores, com seu sonho, com seu projeto de vida. Mas impedir que o sujeito escolha e se capacite para eleger uma vida que lhe parece digna de ser vivida, isso nós não podemos aceitar. E aí o Estado tem um papel. Eu acho que aí realmente é fundamental nós reordenarmos o Estado brasileiro, reforçando o poder local, para que ele cumpra esse papel de garantir um mínimo de equidade nas dotações iniciais, na condição em que um ser humano chega ao mundo para desenvolver o seu talento e perseguir a sua visão da felicidade. Obrigado. Olha, eu não poderia concordar mais com o Eduardo, queria fazer um comentário muito rápido. Não existe no mundo, Rodrigo, um país que hoje nós consideramos desenvolvido do ponto de vista econômico, social, cultural, institucional, que não tenha um Estado moderno minimamente eficaz e eficiente naquilo que faz. E mesmo quando, como eu acho que tem muitas áreas em que a área de produção, por exemplo, a razão pela qual nós defendemos privatização de certas áreas que achamos que o setor privado poderia fazer melhor, em várias, a lista que é muito grande, é preciso eficiência do aparelho do Estado para, por exemplo, produzir um edital de licitação apropriado, para não tentar definir a qualidade, a quantidade de serviços a serem prestados e, ao mesmo tempo, tentar definir a taxa de retorno máxima que pode ser conseguida naquilo, que isso não é uma decisão do Estado. Eu estou pensando em eficiência, mesmo quando ele quer fazer uma privatização eficiente ou ter um processo de interação entre o setor privado e o setor público melhor que a que nós temos. E sobre essa área de educação, saneamento é outra área importante, que o contexto regulatório, a estabilidade das regras, a previsibilidade das regras, os sinais que um governo eficiente dá ao setor privado para que ele possa investir com um pouco mais de segurança, são, para mim, expressões do que deveria ser um Estado moderno e eficiente nesse sentido. Não é que tentasse, com o nosso, se dispersar demais na sua miríade de atividades e fazê-las mal a todas, ainda que em grande número. É como a empresa tem que fazer também. A empresa não pode ter uma linha de produtos que amplamente, ela tem que escolher aqueles que ela acha que ela é mais eficaz e eficiente em produzir. Mas o governo tem a obrigação de fazer o contexto regulatório institucional que permita as decisões de investimento privado. Muito obrigado, doutor Pedro. Muito obrigado, Eduardo. Uma série de perguntas também vieram sobre a reforma política. Acho que o doutor Pedro tratou um pouco desse tema. O doutor Eduardo não teve oportunidade, mas terá agora. E um ponto que eu gostaria de destacar é o seguinte: muito se falou em reforma, né, cláusula de barreira, novos partidos políticos e um pouco dessa discussão. Eu faço uma provocação, que até veio do público, e que eu concordo plenamente. Será que não seria mais fácil, ao invés de a gente trabalhar cláusula de barreira, a gente simplesmente trabalhar a extinção do fundo partidário? Por que o Estado precisa realmente, né, dar dinheiro para os partidos políticos? E, a partir disso, gerar políticas nem sempre coerentes. Excelente pergunta, Rodrigo, e vou desenvolver de maneira muito sintética a minha visão em relação à questão da reforma política. Eu acredito que o sistema político, em qualquer lugar do mundo, é a resultante de duas coisas: da qualidade dos jogadores e das regras do jogo. A qualidade dos jogadores, infelizmente, no curto prazo, ela está praticamente dada. Embora o Brasil tenha hoje uma possibilidade, que eu espero que se materialize, de promover uma enorme depuração dos nossos jogadores por meio da Operação Lava Jato. Eu espero que a profilaxia da Lava Jato vá tão longe quanto é possível chegar e limpe os nossos quadros políticos de quem desapontou fazendo o que fez. Mas se não mudar, por melhor que seja e por mais avançada que seja esse processo de apuração, investigação e punição da Lava Jato, eu acho que a mensagem fundamental é a seguinte: se nós não mudarmos as regras do jogo político no Brasil, o nosso sistema político vai acabar voltando para o descalabro que nós estamos agora assistindo. Por quê? Porque as regras do jogo levam o executivo no governo federal a ficar, é uma questão de tempo,
em algum espaço de tempo, principalmente depois que ele sofre algum abalo, alguma crise, ficar refém da chantagem de uma base de sustentação no Congresso que é montada de maneira puramente fisiológica, sem nenhum tipo de afinidade programática. O jogo, basicamente o jogo político no Brasil, tem transcorrido da seguinte maneira: o Executivo se elege, no início do mandato ele consegue se sustentar sem precisar ceder demais a essa base de sustentação fisiológica. À medida que ele vai se enfraquecendo, os parasitas, os partidos que estão nessa base, simplesmente esperando o momento do bote, à medida que ele se enfraquece, esses parasitas vão se assanhando e vão demandando cada vez mais, em termos de cargos, de benesses, de emendas, de todo tipo de favorecimento. Ao final do mandato, esse presidencialismo de coalizão já está completamente desfigurado e o Executivo está refém da chantagem dessa base fisiológica parasitária. O governo Dilma selou a falência do presidencialismo de coalizão, porque recém-eleita no segundo mandato, portanto, em tese, com seu capital político renovado, pronta para liderar, pelo menos por algum tempo, uma sustentação no Congresso sem precisar entregar tudo, Dilma Rousseff, recém-eleita, loteia 39 ministérios, o que já é uma aberração do nosso presidencialismo de coalizão, entre 10 partidos políticos, e não elege o presidente do Congresso Nacional. Faliu o presidencialismo de coalizão brasileiro. E ainda por cima, o presidente do Congresso era quem foi, e está preso. O que nós precisamos é ter, como o Pedro Malan corretamente colocou, uma base de sustentação do Executivo no Congresso que seja coesa e que não seja vítima dessa terrível fragmentação criada pelos incentivos perversos de criação de novos partidos para fins de obtenção de tempo de televisão e de recursos públicos do fundo partidário. Não dá para imaginar que existam mais do que 4 ou 5 correntes de opinião relevantes no Brasil que possam estar representadas no Congresso Nacional. Hoje nós temos 28 partidos com assento no Congresso e não temos nenhum partido digno desse nome. São todos eles coalizões oportunistas que ou visam alcançar postos de poder ou visam, no momento oportuno, obter benesses, obter favores, obter alguma participação no butim do poder. Só para encerrar, Rodrigo, eu acho que o Brasil está vivendo um experimento curiosíssimo nesse governo de transição, governo Temer. Qual era o parasita mor do nosso presidencialismo de coalizão entre os partidos? Evidentemente era o PMDB. Era o grande partido que dava sustentação no início do mandato. À medida que o Executivo se enfraquece, ele começava a mostrar que veio e demandava cada vez mais para continuar apoiando o governo. O Brasil está vivendo um experimento em que você teve uma mudança entre o parasita e o hospedeiro, porque o Executivo é o hospedeiro e o partido é o parasita. O experimento em biologia política do Brasil, que é curiosíssimo, é que o nosso parasita mor virou o hospedeiro. Como se comporta um parasita quando ele se torna hospedeiro? É o que nós estamos descobrindo ao longo desse mandato de transição. O comportamento do Renan Calheiros, senador da República, é provavelmente o representativo maior dessa mutação de parasita em hospedeiro em parasita. E o fundo partidário, deputado? Só um comentário, doutor Eduardo. Fundo partidário favorável ou ao contrário? Eu acho que nós temos um problema de financiamento de campanha no Brasil, Rodrigo. Eu não entendo por que as campanhas brasileiras se tornaram tão exorbitantemente caras. Eu acho que nós temos que pensar como ter campanhas baratas no Brasil. Eu gostei da experiência da eleição municipal. Eu acho que a proibição do financiamento empresarial para a campanha política mostrou que é um caminho a ser perseguido. Não tem uma visão clara em relação, porque de alguma maneira os partidos têm que ser financiados. 35 partidos de modo nenhum. E criar incentivo para criar mais partido é o pior dos mundos. Tem que ter uma cláusula de barreira forte, e eu gostaria de estar num país em que tem 4 ou 5 partidos no Congresso
E o Executivo, uma vez eleito, pode contar com uma base de sustentação baseada em acordo programático e não em expectativa de sugar, como um parasita, recursos do hospedeiro. Obrigado. Doutor Pedro? Não, eu acho que a gente deve dar mais tempo para o Eduardo Genetti responder as perguntas que virão. Um comentário só. Eu já tinha expressado a minha opinião, que eu acho que nós estamos maduros, exatamente por questões que ele tão bem expressou agora, nós estamos chegando no ponto de ter um apoio crescente para a ideia de lidar com essa coisa absolutamente absurda desse número de partidos com cláusula de barreira de desempenho, que, volto a insistir, nós já aprovamos no passado. Assim como perdemos por um voto apenas, em final de 1998, 17 anos atrás, mais de 98, quase 20 anos atrás, perdemos por um voto um avanço na reforma da Previdência, um tempo precioso que foi perdido. Assim como perdemos outros tempos preciosos, por exemplo, com a suspensão de licitações de petróleo e gás. Mas eu acho que é possível, cláusula de desempenho, uma redução grande, expressiva, pelo desempenho nas urnas dos partidos, que muitos deles não têm condições de sobreviver com o seu próprio desempenho nas urnas, o que exige o fim das coligações também. Acho que é um primeiro passo, modesto na visão de muitos, e financiamento de campanha, eu acho que nós vamos ter que encaminhar isso de uma outra maneira. É difícil imaginar que não seja possível um sistema que se tem um limite muito claramente definido para contribuições de empresas que queiram fazê-lo, e uma contribuição lá também reduzida de fundo partidário. E eu espero que a Lava Jato tenha enterrado de vez essas campanhas que custam centenas e centenas de milhões de reais, às vezes de dólares, marqueteiros que ganham 70 milhões de dólares depositados no exterior nas suas contas, e eu espero que o Brasil tenha deixado isso definitivamente para trás. Queria muito rapidamente complementar minha resposta, já que o Pedro Malan me provocou, com 2 pontos. 2 pontos simples de enunciar. Primeiro deles, puxando um pouco o fio do que eu falei na palestra. A hora que o dinheiro público parar de ir para Brasília para voltar, boa parte do oxigênio, do parasitismo do Congresso vai desaparecer. Nós vamos tirar o butim. A segunda coisa, que é parte da reforma política, é a seguinte: voto distrital misto. Vamos aproximar o eleitor do representante. E isso se casa perfeitamente com a ideia do Estado federativo, em que você diminui o tamanho do governo central e reforça o poder local. Baixa o custo e aproxima o eleitor do seu representante. Então, eu acho que terminar com a viagem do dinheiro público até Brasília para voltar e implantar o voto distrital misto nos levam muito longe numa prática democrática superior a essa que se estabeleceu até aqui. Obrigado. Muito rapidamente, quando eu digo que é preciso dar uns passos, que depois possa se dar outros passos, tem uma proposta, se não me engano, é um projeto de lei, não me lembro qual é o seu autor, propondo que essa experiência comece como experiência piloto em municípios acima de uma determinada população. Não me lembro mais exatamente do projeto. Eu sou totalmente a favor disso, eu queria só evitar uma situação que se tenta fazer uma coisa muito abrangente e ela empaca num Congresso porque não foi possível avançar. Eu acho que, às vezes, é importante dar alguns passos, sabendo qual é o passo seguinte que deve ser dado. E, obviamente, eu sou favorável ao voto distrital misto, mas surge uma discussão aqui que não é trivial: quem define os distritos. E é possível imaginar um Congresso que se perca durante muito e muito tempo discutindo como é que vai se definir o desenho, o recorte específico dos distritos dentro de cada estado. Não é uma questão trivial em nenhum país do mundo. Uma última pergunta, então, aproveitando os 30 anos do Fórum, doutor Eduardo, doutor Pedro, em retrospectiva, o que o Brasil, nesses últimos 30 anos, pode ensinar ao mundo e o que ele pode ensinar, não pode ensinar? Eduardo, tu falaste no teu livro Trópicos Utópicos um pouco desse DNA do Brasil, um pouco dessa afetividade, desse também patrimonialismo, dessa alegria de viver que o Brasil tem. Então, se a gente tivesse que ensinar ao mundo alguma coisa, o que seria isso? E se a gente tivesse também que ensinar o que não fazer, o que seria? A pergunta, obviamente, ensinar. Poxa, Rodrigo, eu não colocaria em termos de ensinar o mundo. Eu acho que, antes de ter qualquer pretensão de ensinar o mundo, vamos aprender com os nossos próprios erros. Perfeito.
vamos corrigir aquilo que depende de nós e que não tem mistério, porque outros países do mundo já fizeram há muito tempo. Quer ter saneamento básico, quer ter cidadania, quer ter um sistema político funcional, quer ter ensino fundamental de qualidade, quer ter saúde pública que dê dignidade ao cidadão. Eu tenho a impressão que, tendo atendido a esses pré-requisitos, o Brasil terá, sim, não o que ensinar ao mundo, mas o que revelar ao mundo de uma alternativa a esse modelo excessivamente calcado na métrica da renda, da competição, da eficiência a qualquer preço, terá a mostrar ao mundo a possibilidade de uma vida mais lúdica, de uma vida mais afetiva, de uma vida que não sacrifica em demasia a dimensão da alegria, da espiritualidade, do desfrute do momento, porque já atendeu aos requisitos mínimos da vida material, do conforto, de segurança, e pode, finalmente, viver os seus valores, tendo a tranquilidade de ser o que é. Eu não vejo o Brasil como uma cópia defeituosa dos países chamados desenvolvidos. Eu vejo o Brasil como uma promessa de uma civilização original, diferente, capaz de aprender com o que os países mais prósperos do mundo têm a oferecer, mas que não se rende a valores que o mundo mostra que são, no mínimo, limitados, porque colocam em risco o equilíbrio ambiental do planeta, porque nos colocam numa corrida armamentista do consumo que não torna a vida humana mais bela e mais plena e mais digna de ser vivida e que sacrifica enormemente os valores da afetividade, da espontaneidade, do que o Rousseau chamava o doce sentimento da existência, em nome de uma monomania da eficiência, da produtividade e da acumulação de capital. Mas eu acho que nós temos, antes de mais nada, que aprender com os nossos próprios erros para avançar nessa direção da utopia. Doutor Pedro. Eu devia, depois dessas palavras, dizer assim, olha, vamos encerrar essa sessão com essas coisas. Mas eu queria fazer um comentário rápido. Eu acho o meu país, nosso país, um país extraordinário. Eu tenho confiança no Brasil, na capacidade de lidar com problemas de curto, médio e longo prazo. Acho que o Brasil tem uma legítima pretensão, que às vezes parece de maneira de certa um pouco de bravata, de ser um protagonista no cenário internacional, de ter voz, prestígio, influência, assento no Conselho de Segurança Nacional, ser reconhecido como um país da sua dimensão, extensão territorial, população, expansão da economia. Eu costumo dizer, sempre que participo de um debate como esse, eu digo como se fossem 3 círculos concêntricos. Nenhum país do mundo tem voz, prestígio, influência, protagonismo na cena internacional, se não tivesse sido capaz, primeiro, de mostrar, na linha do que o Janete disse, a si próprio e ao resto do mundo, que ele está sendo capaz, não de resolver tudo, os problemas estão sempre se recolocando numa democracia, mas ele está sendo capaz de equacionar os seus próprios problemas domésticos. É isso que atrai a atenção, a admiração, a credibilidade de um país. Nós, através do exemplo que nós estamos dando, estamos sendo capazes de nos erguer à altura dos nossos problemas e mostrar que eles estão sendo equacionados e solucionados, na dimensão doméstica. E outro é regional também. Geografia é destino, sob certo sentido. Um país tem que ter um status, uma gravitas, na sua região, e não ser um seguidor de uma política seguida por outros, assim como uma persuasão totalmente diferente da nossa vocação democrática de longo prazo, como nós nos deixamos levar aqui por um bolivarianismo peronista durante algum tempo, uma posição secundária. Eu acho que é preciso mostrar que tem peso, voz, prestígio e influência e que é respeitado pelo que tem a dizer na sua própria região. E, em função disso, é possível imaginar ser-se respeitado também no resto do mundo, e não tenho dúvida que qualquer país que seja capaz de fazer isso o seria. Essas outras dimensões que o Eduardo Janete tocou aqui são muito caras a mim e serão caras a quem quer que tenha se debruçado sobre a sua obra-prima, que é Trópicos Utópicos, cuja leitura eu recomendo a todos. Lá o Eduardo encontrou uma forma elegante, literária, para expressar algo que eu dizia de uma forma
precária e pobre. Eu dizia assim, o Brasil tem um lado moderno no seu empresariado, na sua juventude. O Brasil tem um lado moderno no qual eu acredito muito. E temos um lado anacrônico, que não deve ser subestimado nunca. Mas eu espero que, gradualmente, ao longo do tempo, o lado moderno possa gradualmente ir prevalecendo sobre o lado anacrônico, que eu acho que está acontecendo no Brasil, em aparências em contrário, não levando em conta, outros possam achar que as aparências são em contrário. E eu dizia assim, nós temos uma mistura de anacronismo e lado moderno. O Eduardo sintetizou isso em 2 palavras separadas por um hífen. Ele se refere a este anacronismo, hífen, promessa, chamado Brasil. É nele que eu acredito. Bom, tenho a honra de fazer o encerramento desse painel histórico no 30º Fórum da Liberdade. Agradeço a presença de todos, as perguntas. Daremos sequência à programação. Mais uma vez, doutor Pedro, doutor Eduardo, foi fantástico. Muito obrigado e bom evento a todos.